Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Professor Estrada. Nós temos um vídeo por semana, portanto inscreva-se, clique no sininho, curta e compartilhe os nossos vídeos para ajudar a divulgação do projeto. Bom pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso assunto aí de geometria plana, né? Nossa playlist. E nós vamos ver focar em algumas propriedades aí do triângulo isósceles, né? Bom, a propriedade P1, comentamos já em aulas anteriores, vou até colocar o card aqui dessa aula para vocês darem uma olhada. Então, primeiramente nós temos o que seria um triângulo isósceles, né? É importante nós termos a clareza da definição de um triângulo isósceles. Então, para nós, o triângulo isósceles é aquele que tem dois lados congruentes, exatamente dois lados congruentes, e um terceiro diferente, né? Mas nesse caso aqui, o terceiro poderia ser igual também. O que ele está dizendo é o seguinte, que se dois lados de um triângulo são congruentes, então os ângulos internos opostos a esses lados são congruentes. Essa propriedade P1, na verdade, ela vai dizer para a gente também, como nós já sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, vejam só, pela propriedade P1, né, já uma consequência aqui da propriedade P1, é o seguinte, né, que nós sabemos aí que, pela propriedade 1, se dois lados de um triângulo são congruentes, então os ângulos opostos a esses lados são congruentes. Então este ângulo é congruente a este. Quando um triângulo é equilátero, os três lados dele são congruentes. Então nós podemos pensar que este lado e este também são congruentes entre si. Portanto, este ângulo vai ser igual a este, né? Portanto, os três ângulos vão ser congruentes, porque esses dois são iguais por um lado e por outro esses dois são iguais. Ora, mas por transitividade, então esses três ângulos são iguais e como a soma dos ângulos é 180 graus, cada um deles vale 60 graus, tá? Então, uma forma de argumentar por que cada ângulo interno de um triângulo equilátero é 60 graus, tá? Bom, mas isso já seria uma consequência. Então, pessoal, hoje nós vamos mostrar esses resultados de uma maneira um pouquinho mais rigorosa, né? Olha só, a propriedade P1 diz o seguinte, dois lados de um triângulo são congruentes, C e somente C. Os ângulos internos opostos a esses lados são congruentes, ok? Bom, nós vamos dividir essa propriedade quando nós temos um C e somente C, né? Então nós vamos pensar primeiro na ida, né? Primeiro na parte somente C. Então olha só. Então se dois lados de um triângulo são congruentes, então os ângulos internos opostos são congruentes. Ok, então olha só. Vamos imaginar aqui um triângulo com dois lados congruentes. O triângulo, vamos chamar aqui ABC. Ok. Bom, nós vamos fazer uma construção aqui que vai ser a seguinte. Nós vamos tomar o ponto médio do lado BC. Isso sempre é possível de se encontrar através da mediatriz, né? Nós fixamos o compasso aqui, fazemos uma certa abertura maior do que o ponto médio. Aqui a mesma coisa, né? E aí os pontos de encontro, né? Uma coisa desse tipo, né? Olha só. Nós abrimos o compasso aqui com a ponta seca, surge um pedaço de circunferência aqui e aqui um outro pedaço de circunferência. Então esses dois pontos aqui vão determinar o quê? A mediatriz que corta exatamente no ponto médio aqui o segmento original, né? Ok, bom, então esse ponto M a gente consegue encontrar esse ponto médio e a partir desse ponto médio nós vamos traçar a mediana, né? Do relativo ao lado BC. Ok. Como nós temos a mediana, então este lado é congruente a este. Ok, então esses dois triângulos, eles são os triângulos, se nós tomarmos os triângulos ABM e o triângulo ACM, eles são congruentes. Por quê? Porque eles têm os três lados congruentes, pelo caso LLL. Por que caso LLL? Porque eles têm os três lados congruentes. Este lado AB é congruente ao lado AC, BM é congruente a MC e o AM é lado comum dos dois triângulos, tá? Então vamos já colocar aqui o lado AB é igual ao lado AC, certo? A medida, né? O lado AM, né? Ele é comum
aos dois triângulos e BM ele é igual a CM, certo? Então, os três lados deles são comuns. Portanto, este ângulo é congruente a este, tá? Então, está demonstrada essa primeira. E de quebra, pessoal, nós mostramos já também a ida, né, ou um sentido, do P2, porque o triângulo é isósceles. O que significa o triângulo ser isósceles? Ele tem dois lados congruentes, tá? E um terceiro diferente, mas nesse caso, nem estamos usando que o terceiro é diferente, né? Porque, ou seja, está sendo válido também para triângulos equiláteros, né? Um triângulo é isósceles, então uma bissetriz interna coincide com uma mediana ou com uma altura. Isso é verdade porque nesses dois triângulos, além desses dois lados, dois ângulos serem congruentes, esse ângulo tem que ser congruente a esse, portanto eles são retos aqui. E este ângulo também ele deve ser congruente a este ângulo. Então aqui é a bissetriz, tá? Então nós mostramos que é a bissetriz interna, né? É a altura do triângulo, ou mediana, né? Coincide com uma bissetriz, no caso, né? Nós mostramos que uma bissetriz interna está coincidindo com uma mediana ou com uma altura, no caso com as duas, tá? É para a volta que vai ser importante esse ou aqui, né? Tá? Por enquanto, vale as duas, né? Na ida, vale as duas. Na verdade, o P2, se a gente pensasse em um triângulo retângulo isósceles, então, uma bissetriz interna coincide com uma mediana e com uma altura do triângulo, tá? Mas para a volta é que precisa ser o ou, porque é um pouco mais fraco, né? A volta. Agora, a P3 diz o seguinte, que um triângulo é isósceles, então a mediatriz relativa a um lado, esse cara aqui é a mediatriz, por quê? Porque é perpendicular passando pelo ponto médio, então nós podemos prolongar aqui, né? E de fato nós vimos a propriedade da mediatriz, que ela é o lugar geométrico dos pontos que equidistam, né, de dois pontos dados. Nós já vimos coisas parecidas aí. Então a mediatriz ela contém a mediana, ou a bissetriz interna, ou a altura relativa. Então também, para a ida aqui, para o somente C, a mediatriz ela contém a mediana e a bissetriz interna e a altura. Então, no caso, para esse sentido, tanto do P1 como o P2 como do P3, vale o E, na verdade, né? Não o OU aqui. Tá? É mais forte, tá? Mais restritivo, né? Porque a gente está com triângulo isósceles. Ok, então o sentido do somente C para as três propriedades nós já demonstramos, tá? Já fica argumentado aí. Agora vamos pensar na volta. E a volta a gente vai ter que pensar caso a caso. Nós vamos pensar o seguinte, nós vamos pensar não na mediana aqui, mas vamos pensar na bissetriz interna. Então nós temos aqui uma bissetriz. Olha só, esse ângulo é congruente a esse. E aí, nós vamos pensar o seguinte, este ângulo aqui, ele cortou num ponto M, que eu chamei de M, porque eu já sei que é o ponto médio, mas a princípio nós não sabemos ainda que é o ponto médio, porque aqui nós traçamos, na verdade, a bissetriz, tá? Então, a bissetriz interna aqui. Ok, esses triângulos ABM, né? Triângulo ABM e o triângulo ACM, a dúvida é, será que eles são congruentes também? Bom, o AM é a bissetriz. Olha só, nós temos aqui um ângulo e um lado em comum. Então nós temos o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Então eles são sim congruentes pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto. Tá? Ó, lado, ângulo, ângulo oposto. Então tem um lado comum, né? Ok, eles são congruentes. Portanto, vale tudo aquilo que a gente já comentou, né? Este ângulo é congruente a este, esse lado é comum, aqui é o ponto médio, e este congruente a esse, que é o que der de interesse nosso, né? Então, se os ângulos opostos são congruentes, portanto, o triângulo, os lados são congruentes, esses lados são congruentes, tá? Todo esse resto veio de brinde aí no caso, né? Mas assim, o nosso interesse era que o AB fosse igual ao AC. Então, o P1 está argumentada a volta também. Para o P2 e o P3 a gente vai ter que fazer separado, tá? Então, o P1 está argumentado, tá? Tá ok. Agora, o P2,
Qual que é a ideia? Não é difícil também, tá? Vamos aproveitar esse mesmo desenho aqui. Uma bissetriz interna, né, ela coincide com uma mediana do triângulo. Então vamos imaginar que nós temos a situação, tá? Nós não sabemos que esses ângulos são iguais. Aqui nós não sabemos também que o ângulo é reto. Mas nós sabemos o seguinte, que uma bissetriz interna, ela coincide com uma mediana. Bom, nesse caso nós vamos precisar fazer uma construção um pouquinho diferente aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prolongar esse lado, simplesmente prolongar o lado BA, né? E eu vou traçar uma paralela a AM, passando pelo ponto C. Então aqui está uma paralela, certo? Então se encontrou aqui nesse ponto. Bom, se nós considerarmos que AM é paralelo a CD, por exemplo, então AM paralelo a CD. Ok. Bom, nesse caso, nós sabemos pelo postulado das paralelas, né, que esse ângulo é congruente a este e este ângulo é congruente a este aqui de baixo, tá? Portanto, o triângulo ACD é isósceles e usando a propriedade P1, né, a volta, quer dizer, os ângulos internos opostos são congruentes, portanto, o triângulo é isósceles e pela P1 os dois lados opostos são congruentes, portanto, esse lado é congruente a este. Tá? Então, o lado AD é congruente a AC. Além disso, se a gente considerar os triângulos ABM e o triângulo DBC, eles são semelhantes, porque tem uma paralela aqui, né? Então eles são triângulos semelhantes, da razão de 1 para 2. Tá? Portanto, esse lado deve ser a metade do total. Portanto, se aqui é um risquinho, aqui tem que ser igual àquele ali, para ser 2 para 1, né? 1 para 2. Tá? Então, está provado que esses dois lados são congruentes, portanto, o triângulo é isósceles. Tá? Então, se a bissetriz interna coincide com uma mediana, então o triângulo é isósceles também. Tá? Ok. Então está argumentado isso aí. Ok. Agora, e se uma bissetriz interna coincide com a altura? Esse caso é até mais simples. Agora nós temos uma bissetriz interna, certo? Que coincide com a altura do triângulo, com uma altura, né? A bissetriz interna coincide com uma altura do triângulo. Ok. Bom, nesse caso, nós temos o caso ângulo, lado, ângulo. Tá? Então, eles são congruentes, esses triângulos, pelo caso ângulo, lado, ângulo, que é um caso clássico aí de congruência. E, portanto, esse lado vai ser congruente a esse, portanto, o triângulo é isósceles. Tá? Então, P2 está argumentado. Então, se a bissetriz interna coincide com a mediana ou coincide com a altura do triângulo, qualquer uma das duas já é condição suficiente para o triângulo ser isósceles. Agora vamos pensar no P3, né, na volta do P3. Primeiro, a mediatriz relativa a um lado contém a mediana, certo? Então, vamos lá. Então, está aqui o triângulo A, B, C. E ele disse que a mediatriz relativa a um lado, ele diz que ela contém a mediana. Quer dizer, a mediatriz, a princípio, eu não sei se ela passa pelo ponto A, né? Que eu poderia ter uma situação desse tipo. Olha, a mediatriz relativa a esse lado é esta aqui, tá? Passa por um ponto, mas não passa por esse vértice oposto aqui. Mas a gente sabe que a mediatriz relativa a um lado, ela contém a mediana, portanto, ela vai passar pelo ponto A. Ok, então aqui é 90 graus, porque é mediatriz. Por ser mediatriz, este pedaço BM é congruente ao MC e esse lado é comum. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, esses triângulos são congruentes, portanto, esse lado é congruente a este, AB é congruente a AC, portanto, o triângulo é isósceles. A outra, a mediatriz relativa a um lado contém a bissetriz interna. Ok, agora
eu sei que a mediatriz relativa a um lado contém a bissetriz interna. Então a mediatriz ela contém a bissetriz interna, então ela passa por aqui e ela é mediatriz também e contém a bissetriz interna. Então novamente agora pelo caso ângulo, lado, ângulo, né? Aquela hora foi o lado, ângulo, lado, agora é o ângulo, lado, ângulo. Esse lado é comum. Esses dois triângulos são congruentes, portanto, AB é congruente a AC, ok? Então, está demonstrado também que isso implica, né, que o triângulo é isósceles. E, por fim, se a mediatriz relativa a um lado, ela contém a altura relativa a esse lado. Então, ela contém a altura. E ela é mediatriz, portanto, esse pedaço é igual a esse. Uma demonstração parecida com o caso da mediana, né? Porque nós vamos cair também aqui no caso lado, ângulo, lado. Tá? Então também vão ser congruentes, portanto, AB congruente a AC. Tá? Então, nós não formalizamos todas as passagens, mas nós falamos todas as passagens sim. Tá? E, portanto, nós temos esses três resultados aí, né? Então, quer dizer, a grande utilidade disso são várias formas de se caracterizar, de se enxergar um triângulo isósceles, né? Sem ter que ficar pensando em todas as características, né? Então nós temos diversas caracterizações. Bom, vamos falar também, pessoal, de duas propriedades muito importantes aqui do triângulo retângulo, né? Então a propriedade P1 aí é que ângulos agudos, né? Os ângulos agudos de um triângulo retângulo, já que um deles é reto, né? Um deles é 90 graus. Os ângulos agudos são sempre complementares, ou seja, a soma deles é 90 graus. Vamos fazer uma ilustração aqui. Olha só. Então a P1, né? A propriedade P1. Se você tem um triângulo retângulo, né? Quer dizer, ele tem um ângulo reto. Você tem os ângulos alfa e beta. Então a ideia é que o alfa mais o beta, que são os ângulos agudos, né? Menores do que 90 graus, a soma deles é sempre 90 graus, tá? Então isso é a propriedade P1, na verdade, né? E a propriedade P2 diz que a mediana relativa à hipotenusa mede a metade da hipotenusa. Então isso seria o seguinte, né? Fazendo um outro desenho aqui. Então olha só. Nós temos um triângulo retângulo, não é? Então a mediana relativa à hipotenusa, eu pego aqui o ponto médio, certo? Então aqui eu tenho M, né? Então aqui eu tenho A, B e C. Então qual é a ideia? A mediana relativa à hipotenusa mede a metade da hipotenusa. Então esse pedaço aqui é congruente a esse, que é congruente a este, tá? Então o AM, né? Na verdade, é igual a BC sobre 2, tá? Então essa é a propriedade P2, tá? Então nós vamos demonstrar agora essas propriedades. Bom, a propriedade P1, pessoal, na verdade ela é bastante simples, né? Porque nós sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, né? Como nós já temos um ângulo de 90 graus, é claro que o alfa mais o beta tem que ser iguais a 90 graus, né? A soma deles, né? Então, qual que é a ideia da P1, né? A demonstração da propriedade P1. Então, nós sabemos que 90 graus mais alfa mais beta, que é a soma dos ângulos internos do triângulo, isso tem que resultar o quê? 180 graus. Esse 90 graus vai passar para o outro lado aí subtraindo, né? Então nós vamos ter aí alfa mais beta igual a 90 graus, tá? Então é bastante simples, na verdade, é a propriedade P1, mas é útil, né? Bastante útil. Então se aqui, por exemplo, for 30 graus, aqui é 60 graus o beta. Se aqui for 20 graus, aqui é 70. Um caso particular interessante, quando aqui for 45 graus, aqui também é 45. Então aí é um triângulo retângulo isósceles, né? Aí esse lado, os catetos são congruentes, tá? E aí valem as propriedades que a gente acabou de comentar aí, né? Relativas ao triângulo isósceles, tá? Mas enfim, então essa é a propriedade P1. A propriedade P2, para mostrar a propriedade P2, vamos fazer o seguinte, vamos
reproduzir aquele triângulo ali, aqui ó, reproduzir aquele triângulo, certo? Então nós sabemos que aqui é 90 graus e nós sabemos que aqui é a mediana relativa à hipotenusa. Então isso é por construção aí, né? Olha só, tá? Então essa é a mediana, então esse é o ponto M, né? Então nós sabemos que este segmento é congruente a esse, mas nós ainda não sabemos que o AM também é a mesma medida, né? Ainda nós não sabemos disso. Então é o que nós queremos provar, que é exatamente a propriedade P2. Então vamos lá. A ideia aqui, pessoal, nós podemos fazer o seguinte. Nós podemos traçar uma perpendicular aqui do ponto M, né? Uma paralela ao ponto M passando, uma paralela ao AB passando pelo ponto M. Então nós temos esta paralela aqui, certo? Formando 90 graus. Ok. Se nós olharmos aqui, bom, essa paralela vai definir aqui embaixo um ponto D aqui, que eu vou chamar de ponto D, tá? Como MD, né? Olha só, AB, ele é paralelo a DM, né? Colocando essa ordem aqui. AB é paralelo a DM. Olha, então os triângulos ABC e DMC, eles são semelhantes. São semelhantes com razão de 1 para 2, ou melhor, de 2 para 1, né? Pensando do maior para o menor. Porque aqui nós temos uma hipotenusa de tamanho 2, né? O dobro dessa hipotenusa aqui, do triângulo menor. Então são semelhantes de razão 2 para 1. Ok, então esse pedaço aqui também vai ser igual a esse, tá? E esse pedaço é a metade desse também, mas por enquanto não vem ao caso. O fato aqui é o seguinte, nós podemos pensar, se nós prolongarmos essa reta aqui, nós podemos pensar que é a mediatriz desse segmento AC, tá? Mas essa mediatriz está coincidindo com a mediana e está coincidindo com a altura também. Enfim, o que eu quero dizer, até para a gente aproveitar o resultado que a gente acabou de mostrar aí, é que na verdade esse triângulo AMC é isósceles, né? Nós poderíamos não usar o resultado anterior e pensar na congruência de triângulos, né? Quer dizer, se nós temos aqui 90 graus, aqui do lado também é 90 graus, então nós temos o caso lado, ângulo, lado. Então esse triângulo é congruente a esse, o triângulo AMD é congruente ao DMC, certo? Esses dois triângulos são congruentes. Enfim, mas eu procurei usar o que a gente acabou de ver, as propriedades, né, do triângulo isósceles. Portanto, esse pedacinho aqui é congruente a esse. Então acabou, tá? Já está demonstrado isso aqui. Esse resultado aqui, pessoal, na verdade ele é bem interessante, ele tem a ver com ângulo inscrito e ângulo central numa circunferência que nós vimos também algumas aulas atrás. Vou colocar o card por aqui para vocês darem uma revisada, né? Aqui nós mostramos sem pensar na circunferência, né? Então, do ponto de vista de uma circunferência, né, nós poderíamos pensar que nós temos um triângulo retângulo. Nós conseguimos encontrar a circunferência que circunscreve esse triângulo, traçando as mediatrizes, né, a intersecção entre elas, que resulta o circuncentro, como nós já vimos algumas aulas atrás. Vou colocar o card por aqui também. E esse ângulo é 90 graus, o triângulo está inscrito na circunferência. Portanto, como esse ângulo é 90 graus, ele é a metade do central correspondente. Portanto, esse central é 180 graus. Portanto, coincide com a hipotenusa, né? Se é 180 graus, aqui, então, e é o ângulo central, então coincide com a hipotenusa, tá? E se coincide com a hipotenusa, então aqui é metade, e a mediana vai ser a metade também, porque é o raio da circunferência, tá? Então, uma forma também de argumentar usando toda aquela parte de ângulo central e ângulo inscrito. Mas aqui a gente foi mais na raiz, né? Argumentou aí por congruência de triângulos e tal. E as propriedades que a gente viu aí do triângulo isósceles, né? Bom, pessoal, vamos finalizar aqui fazendo 2 exercícios bem básicos, né? Para a gente dar uma treinada aí, uma praticada nesses conceitos. Então aqui, exercícios bem simples, tá? Então nós temos aqui o triângulo ABC. Nós sabemos que ele é isósceles, ou seja, o AB aqui é congruente ao AC. E ele pergunta a medida do ângulo ABC.
Só que ele expressa esses ângulos da base como, aliás, um detalhe, pessoal, o lado diferente, né, do triângulo isósceles a gente chama de base, né? E nós entendemos que o triângulo isósceles é aquele que tem uma base diferente, né? O triângulo equilátero, para a gente, ele não é isósceles, né? Para ser isósceles, ele precisa ter dois lados congruentes, né? E apenas dois lados congruentes, ou seja, o terceiro lado tem que ser diferente. Então, definição que a gente está adotando aqui. Embora seja uma mera formalidade isso aí, né? O triângulo retângulo, o triângulo equilátero, tem os três lados congruentes e o triângulo isósceles apenas dois congruentes. E o escaleno, né, que tem os três lados diferentes. Isso é a classificação quanto aos lados do triângulo. Então vamos lá. Então nós queremos a medida deste ângulo aqui, né, desse 3x mais 20 graus. Então, como o triângulo é isósceles, nós provamos aí a propriedade P1, né, que os ângulos da base aí eles devem ser o quê? Congruentes, né? Inclusive esse raciocínio serviria também se esse triângulo fosse equilátero, né? Porque aí vale também isso aí. Inclusive a gente mostrou no início da aula que isso conduz ao fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo, aliás, que cada ângulo interno de um triângulo equilátero é igual a 60 graus, tá? Então vamos lá. Então nós sabemos aqui, ó, como, né, o ABC é isósceles, né? O triângulo ABC é isósceles, né? Logo, o que vai acontecer, né? 4x vai ser igual a 3x mais 20 graus, né? Então, os lados opostos, né? Os ângulos opostos aos lados congruentes são congruentes. Então, daqui, passando o 3x para lá, já sai direto, né, pessoal? Que o x é 20 graus, certo? Passou 4x menos 3x, x é 20 graus. Portanto, a medida do ângulo ABC, que foi o que ele perguntou aí, é 3x mais 20 graus. Podia até ter usado o 4x também. Então é 3 vezes 20 graus mais 20 graus. Então vai dar 60 com 20, 80 graus. Medida desse ângulo aqui. 80 para cá, 80 para cá e 20 para cá, né? 160 com 20 vai dar 180, tá? Beleza. Esse segundo exercício aqui, ele diz que o M, ele dá um triângulo retângulo, e ele fala que esse M aqui, ele é ponto médio da hipotenusa, né? E ele pergunta, na verdade, os ângulos internos do triângulo ABM, né? Desse triângulo aqui, ABM. Bom, nós sabemos pelo resultado que nós acabamos de mostrar que este lado é congruente a este, que é congruente a este, tá? Então a mediana, né? Ela tem a mesma medida, a metade da hipotenusa, tá? No caso do triângulo retângulo. E claro, né? Tem que ser no triângulo retângulo, porque a gente só fala em hipotenusa no triângulo retângulo. Bom, como esse triângulo AMC ele é isósceles, certo? Então nós sabemos que este ângulo aqui, vou colocar em laranja, porque é coisa que a gente está acrescentando, esse ângulo também tem que ser igual a 20 graus. Este ângulo sendo 20 graus, agora, isso usando a propriedade, usamos já a propriedade P2, né? Agora usamos a questão de ser um triângulo isósceles, então usamos a P1 dos triângulos isósceles, né? Agora vamos usar o seguinte, que como aqui é 20 graus, aqui resta o quê? São complementares, né? Como aqui é 90 graus, então você tem 20 graus para cá e 70 graus para cá. Porque a soma tem que dar o quê? 90 graus, né? Esse triângulo ABM, ele também é isósceles, né? Então se aqui é 70, aqui também é 70. E aí 70 com 70 dá 140, sobra 40 para cá. Esse 40 graus poderia ter sido pensado até de outra maneira, né? Poderíamos pensar como o ângulo externo ao triângulo AMC. Portanto, esse 40 graus é 20 mais 20.
tá? Uma outra forma de pensar, tá? Ou então primeiro, que é equivalente, né? 20 com 20 dá 40, que é 140, sobra 40 para cá. Mas enfim, os ângulos aí que ele precisa, né? Que ele queria, então a medida do AMB é igual a 40 graus, certo? E a medida do MAB vai ser igual à medida do MBA, ambas iguais a 70 graus. Então esta é a resposta aí solicitada aí pelo exercício. Então é um exercício bem simples, apenas para praticar os conceitos aí que a gente viu, tá? Mas a gente vai usar isso aí em diversas situações ao longo do curso, tá? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau!